Olá, boa tarde a todos. Vamos aqui para mais um painel desse evento fabuloso que é o Customer Voice Experience, do Grupo Padrão. Estou muito feliz. Eu sou o Felipe Mendes, trabalho para a GFK e tenho tido o prazer de moderar alguns painéis em eventos do Grupo Padrão, mas eu diria que poucas vezes tive um time tão talentoso aqui do meu lado. Realmente é uma honra estar com todo esse time falando sobre a questão do Speech Analytics. Nós temos hoje 4 colegas, além de mim. Nós temos o Marcos Davidiuk, da DDCom, a Ana Matar, da TIM, o Diego Killian, da RD, o Raia Drogasil, e o Oscar Petezoni, da Visa. Eles vão entrar comigo aqui daqui a pouco, e a gente vai fazer, então, esse painel aqui de aproximadamente 45 minutos, com muita troca de experiência, para que todos vocês que nos assistem possam voltar aí às suas empresas e aplicar tudo aquilo que a gente ouvir, de acordo, lógico, a realidade de cada uma das empresas. No evento, olhando um pouco, né, tudo que vocês já assistirão daqui a pouco, ele fala bastante já de tecnologia, big data, bots, voice commerce, jornada de satisfação do cliente. Então, a ideia nossa aqui é trabalhar o Speech Analytics com exemplos, mas sempre buscando esse eixo de facilitar a jornada do cliente, que é um pouco batido o tema, mas tem uma questão que o Speech tem um peso muito importante, que é o fato da educação média do brasileiro ser uma educação de nível médio-baixo. As pessoas têm dificuldade para ler, têm dificuldade para escrever, têm dificuldade para interpretar qualquer coisa, qualquer instrução. Nós sabemos o quanto isso segurou o e-commerce por muitos anos no Brasil. Nós sabemos o quanto a nossa jornada no geral com os clientes, ela vai para a justiça, né, judicializada, porque as pessoas se sentem muitas vezes traídas sem serem, muitas vezes. Então, o speech, a voz, ela tem este papel na nossa sociedade. Nós pensamos muitas vezes na questão mais dos assistentes virtuais por voz, Alexas e afins. Isso, claro que é algo, mas talvez para nós, mas na realidade, ali no mercado, ali no dia a dia, o que a gente quer buscar com isso é facilitar essas jornadas. Existem hoje diversas soluções para isso, como vocês sabem. Um colega que tem uma startup chamada ContaZap, por exemplo, que tenta fazer tudo pelo WhatsApp, porque ele acredita que ali você tem uma grande oportunidade. Temos diversas soluções surgindo, e isso me deixa muito feliz, e, portanto, estou duplamente contente de poder falar sobre isso hoje à tarde entre nós, tá bom? Para que a gente possa começar a aquecer os motores e entender um pouco tudo que o Speech Analytics pode trazer para nós como solução nas nossas empresas, eu queria trazer a palavra do Marcos, que é, então, da DDCom. Então, Marcos, acho que a grande pergunta para você é o nosso mastermind do assunto aqui. O que eu queria te perguntar? Desmistifica um pouco o Speech Analytics, nos conta, talvez desde uma parte muito básica, se eu preciso começar a fazer isso, por onde que eu saio, e aí vai, por favor, nos dando algo de inspiração, até onde seria aí o topo, quem faz melhor, o que faz com isso. Bom, boa tarde, muito obrigado pelo convite, realmente uma honra estar com esse time de campeões aqui, né? Gente, muita experiência, e esse medo aqui de ser a pessoa que vai falar, vai dar todo o conceito sobre speech, né? Mas é um assunto bem amplo, um assunto que tem tido tem ficado muito em pauta ultimamente, né? E começando do começo, né, o Speech Analytics, né, esse nome que a gente ouve, nada mais é do que a análise da fala, né? Então, traduzindo ao pé da letra, é isso, né? Eu tenho a fala, essa fala está provavelmente armazenada em algum local ou está acontecendo em tempo real, como nós dissemos, e a partir daí que eu tenho a fala, a gente consegue ter ferramentas que transcrevem essa fala, ou seja, os fonemas, o som, e passa isso para texto. E a partir do momento que vira texto, por isso que ela é meio primo-irmão do Text Analytics, né, você consegue ter alguns recursos de classificação desses textos, né? Então, quando a gente fala em voz do cliente, entender a voz do cliente, né, como que eu faço para mapear a jornada do cliente, entender essa jornada, a voz do cliente, ela acaba sendo uma fonte inesgotável, né, de entendimento desse comportamento, porque quando acontece o momento da verdade, onde um cliente busca o nosso serviço, busca o nosso atendimento, e eu tenho um agente, um representante da empresa falando com esse cliente, naquele momento, a gente tem uma pesquisa sem inferência, né? Espontaneamente, você está sentindo de verdade como a sua empresa se relaciona com aquele cliente, como o seu representante fala em nome da empresa, e como o cliente se expressa.
né? Qual é o motivo pelo qual ele está te buscando? Qual é a experiência dele durante essa interação, né? Se ele está satisfeito, se ele está insatisfeito, se tem emoção nessa conversa, se tem um tom mais emocional, se ele faz alguma ameaça, se ele faz um elogio, enfim. Então, a análise da voz, desta maneira, ela é bem interessante. E aí, por que eu digo isso? Porque uma vez que eu tenho esses eixos, né, de entender, no caso de uma operação receptiva, né, entender por que o cliente está me procurando, né, o que ele expressa, de verdade, qual o motivo que está por trás do que ele falou, né, qual é a dor dele? Eu, de repente, tive um problema aqui com a conexão da minha casa, a internet não está funcionando. Por trás disso, de repente, ele não pagou a conta e por isso ele teve isso cancelado. E aí eu entendo que ele expressa que já ligou 3 vezes e não conseguiu resolver o problema, eu tenho um eixo de esforço, de experiência que está acontecendo ao lado, né? Então eu tenho o que ele falou, eu tenho o motivo e tenho esse eixo de experiência do cliente, né? Que indica esforço, né? Indica eventualmente um potencial detrator da minha marca, quando eu falo de NPS, indica quantas vezes ele passou nessa jornada dele de tentar resolver o problema, né? Então o Speech Analytics, ele não é assim a panaceia para todos os males, né? Na verdade, ele é um bom diagnóstico. Então, a gente consegue, através do speech, muitas vezes, ter um retrato, né? Ter um exame, ter ali a radiografia, né, do que está acontecendo, mas aí a gente tem os médicos que analisam, né? Que é quem interpreta aqueles dados, né? Que realmente faz o trabalho de análise de propensão, faz a análise de correlação entre as coisas para tentar encontrar os eixos que são interessantes. Então, eu diria que, em termos gerais, quando eu estou fazendo venda, né, acontece venda através da voz, por que alguns agentes vendem muito mais do que outros, né? Quais são os comportamentos que imperam ali? Por que eu tenho menos churn, às vezes, quando o cliente busca sair de mim, consigo reter mais com um grupo de pessoas do que outros? Será que tem alguma coisa no acolhimento? Será que ele tem a argumentação é diferente? Como eu replico melhores práticas? Então, vai nesta linha. O Speech Analytics se tornou uma alternativa poderosa para, ao invés de eu ter que ler com olhos humanos e ter que ouvir chamadas, né, em amostras, eu consegui fazer isso em larga escala, né, e fazer análises depois disso. Esse é um primeiro grande ativo que a gente tem, e por isso tanta demanda, né? Porque quando eu penso nos modelos tradicionais desse entendimento, onde eu tenho tabulações em fichas, aplico notas, etc., isso vem se mostrando ineficiente ao longo do tempo. E a tecnologia veio para nos ajudar a treinar esse ouvido, né, da máquina para poder nos ajudar com a voz. E o mesmo conceito se aplica para texto, né? Só para não deixar de comentar, né? A gente hoje tem esse trabalho enorme, né, feito pelas empresas em cima de melhorar indicadores como o NPS, o Net Promoter Score, né, entender quem são os promotores, os detratores, entender essa jornada do cliente, etc. E quando a gente põe isso, né, nessa perspectiva de análise de voz automatizada, a gente tem uma riqueza enorme, até para criar os nossos bots, para melhorar a curadoria dos nossos assistentes virtuais, porque você pega insumos dali e consegue transformar. Então, são inúmeras as áreas. E para não deixar de falar, o que nós chamamos de hoje de Real-Time Speech Analytics é exatamente isso aqui. Eu estou conversando, o motor está interpretando a minha voz, e dependendo do que acontece, ele dispara gatilhos para que o meu atendente, ou a pessoa que está interagindo com o cliente, tome uma ação naquele momento, ou até mesmo ele dispare um bot para poder estar entrando na nossa conversa. Então, eu diria que hoje a riqueza é enorme, as empresas estão partindo para esse caminho, há muitas dúvidas ainda de como adotar, etc. Tem várias soluções, mas em termos gerais, trazendo um pouco para o conceitual e para as possibilidades, acho que essa que é a mensagem fundamental de Speech Analytics. Eu não sei se cobriu a expectativa, mas é mais ou menos por aí. Super, super fácil, acho que todos nós aprendemos e entendemos, e já começamos a sonhar aqui. A gente vai voltar nesse assunto um pouco mais para frente, Marcos, para entrar em alguns detalhes, mas nós temos o prazer do nosso painel, a gente falando de voz, né, a gente falando de speech, a gente não poderia deixar de ter uma empresa que tem isso no coração e que também trabalha tanto com a tecnologia, como é o caso da TIM. A Ana Matar está conosco e ela tem falado muito sobre diversos assuntos de eficiência. Você usou muito, né, questões de aumento de eficiência. Então, eu acho que não apenas do ponto de vista do Speech Analytics, mas também, né, Text Analytics, ou a forma como vocês falam com milhões de pessoas, né? Então, realmente é algo muito massivo.
Conta para nós um pouco quais são os exemplos que você gostaria de trazer do que você está vendo na TIM e o que você está pensando sobre isso para o futuro. Por favor, Ana. Bem-vinda. Oi, Felipe, tudo bem? Obrigada, prazer estar aqui com vocês. É um assunto que a gente adora falar e um assunto que traz muito desafio, né, Marcos? Todo dia, quando a gente fala de gestão da experiência do cliente, né? Que a gente está, de fato, disponível no momento que o cliente precisar, no canal que ele quiser, né? E está cada vez mais próximo dele. Então, quando a gente fala muito do uso da tecnologia, né? Você falou aqui no início, a gente usar, né, lançar a mão de tudo que a gente tem de AI, de analytics, né, de tecnologia de ponta para estar próximo do cliente, a gente fala muito de criar cada vez mais essa relação humanizada. Então, é tecnologia para tornar a gente mais próximo. Acho que no ano passado a gente teve uma mudança de comportamento, na verdade, uma aceleração no comportamento da adoção e da receptividade a esses canais mais digitalizados pelos clientes, né? Eu acho que, além da questão da voz, né, no caso que a gente falou aqui antes, ela ser mais acessível para todo mundo, então ela aproxima mais quando vou resolver um problema, etc. Né? Eu gasto menos tempo digitando ou escutando, eu mando um comando, né? Eu acho que isso, no ano passado, foi super importante. A gente lançou mão aí do uso do Speech Analytics, por exemplo, na nossa Ura Cognitiva. Então, usando o AI do Watson, a gente conseguiu atender nossos milhões de clientes, resolvendo as demandas deles, né, mais rápido, identificando e reconhecendo o que eles queriam, isso é incrível. Coisas que a gente, há um tempo atrás, na tecnologia, também tentou fazer, mas a gente não tinha um AI tão apurado, né? Então, agora a gente acho que desde o ano passado, a gente acelera do ponto de vista da receptividade das pessoas, as pessoas querem e estão mais abertas a esses canais digitalizados, e a gente tem tecnologia de um outro lado que está apoiando para caramba. Então, está nas nossas mãos entender qual é a demanda do cliente e criar aquele relacionamento inovador para resolver uma demanda real, né, de uma pessoa real. Então, usar a tecnologia, de fato, para humanizar essa relação. Um exemplo bacana que eu trago disso é a visão da Ura Cognitiva. A gente vê resultados que foram muito interessantes, uma retenção no atendimento que subiu, né, cerca de 15 pontos percentuais, uma redução da taxa de rechamada. Então, eu estou, de fato, resolvendo aquela demanda do cliente naquela ligação. Então, eu estou sendo assertivo, estou criando uma experiência positiva para ele, né? Isso é um exemplo de AI. A gente tem tantos outros, né? As campanhas em real time, a visão do contexto do cliente, né? Você está me ligando a entender qual é a sua demanda naquele momento para poder ser propositivo, né? Para poder facilitar a tua vida. Então, entender que está perto da sua data de vencimento, já te entregar seu código de barra, provavelmente é por isso que você está me ligando, né? Ou te mostrar que se você aderir a um débito automático, você vai ter um desconto, uma contrapartida, e você é um cliente, um bom cliente, então por que não? Acho que existem várias formas hoje em dia que a gente tem do uso da tecnologia para nos aproximar mais dos clientes, para humanizar a relação. E é um paradoxo, né? Isso porque a gente está falando de ser cada vez mais tech, mas a gente está falando de ser cada vez mais pessoal. Eu acho que esse é o ponto. Né? E aí, quando você coloca o cliente com empatia na tua frente para resolver uma demanda dele, a tecnologia só suporta, né? E a gente vai melhorando essas interações. Acho que é um processo, né, Marcos? Isso aí. Muito bacana, muito bacana. Olha, eu queria só comentar rapidamente aqui, para te dar esse espaço, falar da Thaís, né? Em que momento veio esse batismo da Thaís? Como é que foi isso? Como é que foi a reação? Porque muitas vezes, nessa relacionamento, né, de URAs cognitivas e a questão de você colocar o nome, isso gera já um outro tipo de receptividade. Acho que o mercado como um todo está caminhando para isso é muito bacana, né? Você começa a ter todas várias com nome, isso vai gerando memes, isso vai gerando conversas entre pessoas. Conta um pouco dessa maturidade da Thaís, a gente pode chamar assim. Uhum. A Thaís, a gente tinha até criado ela, esse nome existia internamente, ainda sem batismo, a gente alavancou muito
a Aura Cognitiva no ano passado, né? Ainda sem divulgar um nome, então era o atendimento da TIM, o atendimento cognitivo da TIM, a inteligência artificial, e eu acho que a gente foi num processo de batizar ela depois que ela já tinha conseguido o próprio espaço, tá? Então, eu acho que, tanto pelos resultados quanto pela oportunidade que a Aura Cognitiva teve no ano passado, eu acho que ela teve uma oportunidade que foi ímpar, né? Eu acho que a gente começou a ter muito atendimento através dela, ser bastante resolutivo, ser reconhecido, criar um espaço, crescer nas demandas, porque tem um time de curadoria que trata ali os termos que estão sendo falados, estuda, melhora as jornadas, melhora a fraseologia do que a gente está conversando com o cliente, né? A gente desenvolve um serviço para tratar uma demanda nova que chegou que não tinha há 10 dias atrás, enfim. E aí chegamos ali no final do ano, um nome que era um pouco mais interno, a gente resolveu, de fato, batizar a tecnologia de inteligência artificial da TIM, né, chamando de Thaís. Mas a gente queria muito falar disso, né? A TIM usando a tecnologia para se aproximar do cliente, né? Não ter só um viés de ter um nome, de ser mais uma atendente. Na verdade, é a TIM perto de você usando AI. Muito bacana, muito bacana. Obrigado, Ana, realmente é um caso muito, muito interessante, muito, muito bonito que a gente tem acompanhado na indústria. Sempre que a gente fala a gente falou bastante então dessa indústria, né, que está dentro dessa coisa de dado, de voz, e aí a gente vai para uma outra indústria que talvez seja de maior transformação na pandemia, que é a indústria do varejo. O nosso varejo, ele era, né, sempre foi tradicionalmente um varejo de loja física, e ainda é um varejo de loja física. Isso, pelos estudos que nós fazemos na GfK, tem muito a ver com essa questão, né? Você precisar de alguém para te ajudar naquela compra. O varejo assistido tem uma participação grande ainda da loja física, e o varejo farmacêutico, ele, em muitos casos, ele vai nessa linha, né? Lógico, do assistido. E talvez essa transformação, eu acredito que todos nós acompanhamos o caso, né, da RD, quer dizer, a Redo Brasil é uma referência, talvez, em digitalização, vem fazendo isso já há alguns anos, tem uma visão de longo prazo disso. Então, o que eu queria, Diego, usar um pouco dessa questão, né, esse propósito, gente que cuida de gente, que cuida da gente ou de gente, né? Como é que esse propósito alinha todas as ações da Redo Brasil em relação a consumidores, ou clientes, e como é que o Speech Analytics, o Test Analytics, como é que isso entra nesse processo? Talvez, se você quiser falar um pouco o que era um pouquinho antes da pandemia, e certamente a loucura que foi ali desde 15 de março do ano passado até um ano depois, né, um ano e um mês depois, até hoje. Obrigado, Diego. Bom, obrigado, Felipe, obrigado pelo convite de estar aqui, boa tarde a todos. Acho que você foi ao ponto, né? De fato, a gente pode separar o nosso momento em dois. Apesar de esse processo de digitalização ele está acontecendo já há bastante tempo, muito antes da pandemia, né? Eu brinco que não é a pandemia, não é o Covid que tem digitalizado a empresa, são ações que a gente vem fazendo já muito forte, desde 2018 em especial para cá. Mas, de fato, muita coisa tem mudado. E eu não posso deixar, né, de falar aqui no início que, você citou um ponto que é muito importante, que é o propósito, né? A gente, de fato, é uma empresa que cuida de gente. Tanto que, durante esse um ano de pandemia que a gente vive, felizmente, as nossas lojas continuaram abertas para atender a população, para atender o cliente. Então, acho que essa turma que está lá na linha de frente, assim como outros varejos que também se mantiveram abertos, né, merecem aqui o nosso reconhecimento, o nosso obrigado, porque todos os dias essas pessoas saem de casa, se colocam em risco para atender alguém que está precisando do nosso serviço, do nosso atendimento ali. E quando a gente entra no tema do Speech Analytics, para mim é muito, muito interessante, porque eu vi aqui a Ana citar, o Marco citar, do quanto a tecnologia ela traz a possibilidade da gente escutar melhor o cliente. Mas vamos lembrar que, por ser varejista, né, e por estar prioritariamente atendendo esse consumidor na loja, imagine que a gente conversa diariamente com 800 mil pessoas já, né?
Só que é o meu atendente, o meu balcão ali, a minha loja falando com o meu consumidor. E quando a gente passa a se transformar, e quando a gente passa a ter esse mindset digital, de fato a gente também precisa olhar, e a gente brinca internamente, que é como que eu humanizo a tecnologia, né? Como que eu humanizo o digital. Eu tenho que trazer a humanização que eu tenho no meu atendimento da ponta, daquele cuidado, de buscar a melhor solução para o consumidor, para dentro do digital. E muitos clientes ao longo desse ano experimentaram pela primeira vez o canal digital, porque se mantiveram em isolamento, precisavam de um cuidado, e a gente, de fato, se transformou. A gente, há um ano atrás, não atendia o cliente pelo WhatsApp, por exemplo. Hoje, qualquer uma das nossas 2.300 lojas, você consegue falar com o gerente da sua loja, do gerente que talvez te conheça pelo nome, que sabe como que você compra, o que você precisa, e essa loja vai até a tua casa entregar ali, em poucos minutos, o teu medicamento. Então, a gente tem trabalhado muito forte, tem usado muito dado para tentar personalizar cada vez mais e tirar a fricção da jornada de compra do cliente. O Marcos citou um ponto importante, a gente olha a NPS do consumidor há muitos anos, há mais de 10 anos na loja física. A gente tem um NPS de 90% na loja, para vocês terem ideia. É algo incrível. O que essa turma da ponta faz é algo, assim, maravilhoso. E no digital, a gente começou a perseguir também esse indicador. Só que no digital eu uso tecnologia para isso, né? O Marcos citou um ponto que eu até anotei aqui para não esquecer de dividir com vocês. Nesse momento, a gente está começando a utilizar uma forma de automaticamente entender comentários que são feitos em redes sociais, em feedbacks que o cliente deu dentro da jornada de compra dele, ou que ele eventualmente me deu na hora que ele recebeu o pedido, que ele fez a compra, para eu catalogar aquilo e eu endereçar os nossos times ágeis que existem para melhorar a jornada de compra, endereçando aquilo que dói na visão do consumidor. Essa é uma grande transformação da companhia. Em vez da gente passar a desenvolver produto daquilo que está na nossa estratégia, daquilo que está, obviamente, que a gente imagina que o cliente quer, a gente endereça aquilo que o cliente quer. A gente quer fazer o básico bem feito. Talvez eu não precise ter o aplicativo da NASA. Eu preciso ter um aplicativo que entregue a melhor solução, mais simples, mais básica para o cliente. Você citou um ponto também no início, que às vezes as pessoas têm dificuldade de ler, de entender. Imagine que a gente atende de todo tipo de público, do mais jovem ao mais experiente. Então, eu tenho que ter uma solução que é a prova de qualquer um desses consumidores, que eles consigam facilmente utilizar os meus canais digitais, os meus canais de voz, da forma mais simples possível, né? Então, a gente está muito focado nessa jornada do cliente. Acho que o tema aqui, Speech Analytics, ele endereça muito isso, ele nos ajuda a acelerar e de fato, a entregar a melhor solução no canal digital para o cliente, sempre usando do nosso principal ativo, que são as lojas, né? Eu acho que a grande vantagem que a gente tem nessa digitalização toda é que a gente está presente em praticamente todo o país, a gente está presente em diversas cidades, em centenas de municípios. Então, eu acho que o uso dessa tecnologia vem para acelerar essa transformação, para entregar uma melhor experiência do cliente. A gente está para lançar um bot, eu não sei qual vai ser a nomenclatura que a gente vai usar, a gente ainda vai experimentar, eu acho que a gente deve pedir para o cliente dizer como que a gente tem que chamar, né? Acho que a gente vê vários exemplos aqui, da Lu, que é super conhecida ali do Magalu, agora da Thaís, tem bancos que também tem ali a sua personagem, a gente está em vias de lançar esse bot também cognitivo, que tem um foco inicial de melhorar a experiência, obviamente, dos canais de voz, e depois ele vai permear todos os outros canais da companhia. Então, acho que a gente está enfim, tentando se aproveitar de toda essa transformação que está acontecendo da melhor maneira possível, com um único objetivo, que é melhorar a experiência do cliente, que é melhorar a jornada de compra dele, reforçando o nosso propósito, que é muito forte, que é cuidar de gente em todos os momentos da vida. A gente tem um negócio que é de fralda a fralda, então é isso que a gente tem que fazer a todo dia. Muito bom, obrigado, Diego. A gente falou bastante de varejo, e sempre que a gente fala de varejo, a gente tem que falar de pagamento, né? Elas andam juntas, são duas indústrias que andam lado a lado, e a evolução do varejo, especificamente eletrônico, tem muito a ver com a evolução
do mercado de pagamento. Quando todos nós fomos levados para casa e tivemos que começar a fazer pagamento né, eletrônico, o dinheiro foi um grande problema, quem não tinha não conseguia comprar. Aquilo, junto com a revolução das fintechs, gerou um grande movimento no mercado. Depois, o pagamento do governo, do auxílio emergencial nos cartões, gerou outro estímulo também, coisa que algumas pessoas ainda mantiveram esse hábito, outras menos, mas não foi menor a transformação em pagamentos, e o pagamento ele é igual ou mais sensível, porque o pagamento, a hora que a pessoa fala, é isso mesmo, eu quero pagar, né? Eu quero comprar. Não, pode debitar da minha conta, pode carregar no meu cartão. Ali é a hora da verdade. Então, Oscar, eu queria que você contasse um pouco para nós como é que a Visa está vendo toda essa transformação. Tem a questão a gente até falou do WhatsApp Pay, quer dizer, o quanto isso é uma solução, o quanto realmente pagamento por voz, né? Como é que isso está no mundo? Como é que você vê toda essa discussão sobre facilitar a jornada do consumidor em relação a pagamentos? Então, deixo a bola agora para você, Oscar. Bacana, Felipe, obrigado aí, boa tarde a todos. Primeiro que é um prazer, a gente está comentando aqui, está conversando com alguns dos nossos clientes, né, também, né, falando aí o Diego, a Ana, né, como você bem comentou, Felipe, a Visa, ela atua, né, nos bastidores de todo esse arcabouço aí relacionado à experiência do cliente, e ele entra exatamente num ponto super sensível, foi o ponto que você comentou do pagamento, né? A gente sabe que a gente tem uma indústria, né, financeira, né, que, por muito, as pessoas têm até a dificuldade de entendimento de termos, né? Então, a gente trabalha muito para clarificar isso, para trazer mais para o dia a dia das pessoas, para elas entenderem e terem um conforto, né, de executar esse pagamento. O Diego colocou super bem, né, a visão das pessoas que migraram, né, eventualmente, de fazer a compra diretamente lá na sua farmácia de bairro, e elas se viram, num determinado momento, tendo que fazer isso aqui diretamente do computador, né? Então, a gente se posiciona muito, né, como empresa e como indústria, no sentido de facilitar essa relação entre quem compra e quem vende, e principalmente trazendo a visão de segurança e de privacidade, porque a gente fala muito das informações, né, e também é um anseio, uma preocupação das pessoas. Quando a gente olha, principalmente a gente está falando aqui de voz do cliente, o speech analysis, ele considera muito isso, né, porque, sim, as empresas, né, têm que ouvir o que o seu cliente tem a dizer, né, e tem que entender e capturar aquilo de uma forma correta para tomar uma ação, né, numa experiência ou na jornada do cliente. Quando a gente vê o momento do pagamento, ele tem que ser um momento fluido. Numa transação, ela ocorre em dois grandes fatores que são importantes, que é a autenticação, que é você validar que quem está ali por detrás é o Marcos, é o Diego, é a Ana, é o Felipe, e, por outro lado, você tem o lado da autorização, né, que é quando você vai às instituições buscar a relação de compra para saber se aquela pessoa tem, né, os fundos para executar aquela transação e para poder gerar e proporcionar esse fomento e essa visão do comércio. A gente costuma falar muito que a gente vive um momento, e acho que o Diego colocou isso bem, isso já vem de antes de pandemia, eu acho que tinha todo um preparo em relação a esse mundo digital, né? A gente fala de inteligência artificial, eu costumo dizer que a inteligência artificial, o próximo passo dela é se tornar uma inteligência natural, né? Porque muitas vezes você fala a palavra artificial, ela te dá uma, já que estamos falando de speech analysis, né, ela te dá uma coisa meio artificial, né? É um termo que, por vezes, pode parecer pejorativo, mas o desafio está em você trazer a maior naturalidade nessa relação, né? A gente fala muito de experiências, o mercado usa muito o termo do seamless, né, que é aquela experiência de compra que você nem percebe, né, que comprou, né? Mas isso tudo gera ansiedades e gera inseguranças também, que tem que ser trabalhadas. Isso é trabalhado de que forma? A gente trabalha direto na questão de educação financeira, que é super importante. Acho que no início da tua colocação aqui do nosso painel, você foi super feliz em colocar a questão da educação e da educação financeira das pessoas, né? E quando você comentou da pandemia, de ter que parar de usar o dinheiro,
né? Isso entra num ponto que toda a indústria de pagamentos, a indústria financeira, ela já trabalha há muito tempo para você gerar isso, né? Você gerar a transação eletrônica, você trazer essas relações digitais, e sejam pelos meios que forem possíveis. Então, a gente hoje vê uma infinidade de meios de pagamento, né, disponíveis tanto para os varejistas, que têm, sim, o seu desafio de vender, né, de se relacionar com seus clientes, quanto para os portadores ou para os consumidores finais que querem comprar, né? Então, a gente atua muito nesses bastidores desse mundo transacional, e o que a gente acaba utilizando bastante, o speech analysis, que ainda é um desafio para todas as empresas, né, e os meus amigos aqui de painel não vão me deixar mentir, você gera muita informação. Hoje a gente tem muito dado, muita coisa disponível. O cliente fala por voz, fala por texto, fala por gesto, né? Você tem uma infinidade de fontes de informação, né? A gente costuma falar muito de digitalização, mas eu acho que o grande ponto desse momento que a gente está vivendo é uma questão de multicanalidade. O cliente ele quer ser atendido aonde ele quiser, da forma como ele achar mais conveniente para ele, e a gente tem esse desafio de comunicar corretamente, de ouvi-lo e entender o que ele quer, para conseguir proporcionar e melhorar essa experiência. Então, o trabalho, e achei bom também que você colocou a questão de tecnologia, a gente já está falando bastante. Sim, aqui a Visa é uma empresa de tecnologia, mas o que a gente trabalha muito é a parte de humanização dessas relações, né? Acho que o outro desafio grande que a gente vive nesse momento é esse. E o speech analysis ele é uma das formas mais comuns, no sentido de que ela é mais disseminada entre as pessoas, né? Você normalmente tem uma tendência vou ligar ao call center, vou ligar para a central de atendimento, só que o que está acontecendo hoje também é que o mercado está dando outras opções. Você pode manter o seu contato, a sua relação com voz, através de outros canais, e o que a gente também está caminhando é que você possa usar cada vez mais esses dispositivos de conexão entre as pessoas com seus estabelecimentos para efetuar seus pagamentos. Porque ela é uma relação só. Quando você olha toda essa experiência do usuário, quando ele tem uma experiência numa empresa de telefonia, quando ele tem essa experiência numa rede de drogarias, como os exemplos aqui, estou pegando dos nossos amigos painelistas, ao final, isso vai gerar uma transação, vai gerar uma relação entre essas pessoas. E todo esse processo ele tem que ser fluido. E quando a gente fala desse ponto final, desse ponto essencial nessa relação para todos, a gente vê e percebe que tem que ser uma experiência segura, tem que ser uma experiência em que ele se sinta confortável de fazer e que tenha a garantia de que a privacidade dos dados deles estão garantidos ali. Um ponto Legal. Que eu ia colocar no início, mas deixei até para o final, e aí o Marcos pode até me corrigir, Marcos, mas o speech analysis, ele, quando isso é feito de um modo geral pelas empresas, né, ele não considera dados sensíveis. Por exemplo, dados do cartão de crédito, dados pessoais, isso não é considerado até no sentido de proteger o consumidor. Então, o que a gente procura e tem que fazer é usar esses diferentes canais, esses diferentes acessos de dados que a gente tem, sejam eles transacionais ou sejam eles verbalizados diretamente pelo cliente, e usar isso a favor de melhorar cada vez mais a experiência desse usuário, desse estabelecimento comercial, desse cliente que está fazendo a compra em algum varejista. Obrigado, Oscar, pelo teu comentário. Nós falamos de alguns assuntos, então eu queria agora fazer um bate-bola aqui, um ping-pong, um bate-bola, o nome que a gente quiser usar. E eu queria falar sobre integração, tá? Por que eu acho que esse é o assunto? Porque nós temos eu queria pegar dois eixos da integração. Então, um deles vai ser a integração, como vocês vários falaram, de canais de relacionamento. A segunda, é a integração entre a operação e o analista disso tudo. E o terceiro, não por ordem de sequência, é a integração entre sistemas. RD, TIM,
talvez a própria Visa nesse sentido, empresas gigantes, o Marcos vai suar para poder fazer integração, né, entre sistemas, às vezes são vários sistemas legados que têm formas diferentes de se integrar, então, sistema. O foco da segunda é quando a pessoa que analisa o speech, a pessoa que é o analista de tudo aquilo, que gera a inteligência, como é que é dentro das empresas a relação entre ele e o operador daquele sistema, daquele canal. Quer dizer, a pessoa diz, olha, não está funcionando tal coisa, como é que é essa tensão naquilo que vocês veem, e depois a integração, então, entre os distintos canais, né? Porque chega por texto, por voz, por transacional, está aumentando ou está diminuindo a fatura comigo, está consumindo mais dado ou menos dado na TIM, está comprando mais ou menos, tá certo? Então, acho que esses 3 assuntos podem nos levar para os próximos minutos. Eu vou começar, então, pela integração de sistemas. Aí, quem quiser levantar com exemplos, quer dizer, a Ana como CIO certamente tem muito a contribuir, o Marcos na operação, o Diego ali como chefe digital, o Oscar que trabalha nos bastidores. Fiquem à vontade e eu queria ouvir um pouco de vocês a opinião sobre quais são os maiores desafios na integração do sistema. Eu ia pegar um gancho do que o Oscar falou, que é sobre a quantidade de dados que a gente tem à disposição, né? Então, assim, a gente tem muito dado à disposição. E aí, isso é uma vantagem, mas pode também ser uma fraqueza, né? Existe um desafio forte quando a gente fala de integração, de experiência do cliente, que é entender o que tem sentido analisar, o que não tem sentido, quais sistemas integrar, além de você estar continuamente monitorando aqueles resultados, né? Como eu falei, isso é um processo, a experiência é um processo, e produto novo, situação nova de mercado, concorrente novo, tudo isso vai afetar uma experiência, tá? Então, no caso, até condições meteorológicas, né, Diego, enfim, sabe disso. Então, tudo isso vai impactar. No final das contas, além de ter esse trabalho forte de entender, com esse volume imenso de dados, o que tem sentido, o que é um dado que é acionável, o que é um dado que cria valor para aquele cliente, para aquela jornada que tem sentido eu integrar ali e trazer para cá. Esse é um desafio grande, tá? Né? Além, obviamente, dos desafios técnicos, né, de acuracidade do dado, né, atualização e etc. E acho que o segundo é como tornar isso industrial e continuar analisando, vendo o resultado, vendo o que faz sentido, mudando a jornada, testando a jornada, né, criando um ciclo virtuoso nisso daí para ser cada vez melhor o processo. Queria pegar um gancho aqui da Ana. E o que o Oscar comentou também, que eu achei super interessante quando ele fala da quantidade de dados e a Ana comentou. Uma coisa que a gente tem tentado fazer, acho que primeiro, né, quem produz o dado, quem vai atrás de investigar aquela informação, aquela massa de dados, ele precisa, primeiro ponto, entender o porquê que ele está fazendo aquilo, né? Tudo tem que ter um porquê, tem que ter um propósito por trás. Porque ter o dado pelo dado, nós vamos ter uma infinidade de informações e nós não vamos tomar decisão nenhuma. E eu acho que uma segunda coisa que a gente tem feito eu tenho que popularizar essa informação, óbvio, respeitando todas as leis de proteção de dados, tudo anonimizado, sem cliente identificado, dados sensíveis, eles têm que estar preservados, sempre respeitando aquilo que o cliente nos deu de preferências de privacidade. Mas esse dado, ele tem que chegar na ponta, ele tem que chegar em quem pode fazer a diferença. Ele ficar na área de Data Analytics, muitas vezes, eu vou ter um ouro na mão e eu não vou estar fazendo nada, eu vou ter um diamante ali na mão e eu não vou estar trabalhando ele da melhor forma. Então, a gente tem investido muito em democratizar os dados internamente para que as áreas de negócio, em especial, possam tomar decisões baseadas em informações, em dados que contribuam nessa jornada do cliente que eu tanto falei. Eu acho que esse é um ponto muito importante sobre isso. É bem legal isso que você comentou, Diego, pelo seguinte, a gente está falando de integração de sistemas, mas um desafio grande é a integração de times mesmo, né? A integração das pessoas dentro das instituições de um modo geral, porque é exatamente isso que o Diego comentou. Quando a gente fala de Data Analytics e há uma estrutura que, por exemplo, aqui na Visa ela está sob a minha gestão, mas se eu não dissemino todo esse trabalho que é feito dentro da empresa e também para os nossos clientes, você pode fazer diversas integrações de sistemas que vai ser difícil,
né? Vai ser mais complexo você chegar nesse resultado. E um outro desafio que se tem também, quando a gente fala de tecnologia, de sistemas, é porque, além dessa quantidade, a validade desses dados ela é muito rápida, ela cada vez mais ela é uma validade que o prazo de validade diminuiu, e diminui absurdamente. Então, isso tudo gera um desafio de você adaptar sistemas, adaptar pessoas e adaptar as suas ações para responder ao mercado nessa velocidade. É um desafio e tanto. Eu diria, assim, complementando, né, que esse é o grande dilema, né? A Ana falou uma coisa bem legal do dado acionável, né? E é exatamente isso, né? A gente, dentro desse mar de informações, como a gente se estrutura e qual é o papel que cada canal de captura de dados tem. Em loja física, a gente tem alguns recursos, como análise de imagem, análise de fluxo, análise de conversão na loja, sempre precisa ter gente lá olhando, né? Quando a gente olha, por exemplo, na área de autenticação de voz, né? Eu quero confirmar se o Marcos é o Marcos, eu tenho biometria de voz que pega a fala e cria uma marca vocal do Oscar e fala, olha, o Oscar é Oscar, sem eu perguntar para ele dados de confirmação, né? Quando eu tenho ali a parte de sistemas com assistentes virtuais, né, assistentes virtuais cognitivos, etc., eu também tenho um canal de captura forte ali, e eu tenho que tratar isso e de maneira que o negócio gere valor percebido para o negócio. Acho que o maior erro que eu vejo que pode acontecer, né, quando a gente usa essas ferramentas, como Speech Analytics, Text Analytics, etc., é a gente encaixotar isso dentro de uma área, às vezes, de TI ou de qualidade, ou ficar ali muito restrito, né, sem que o negócio perceba o real valor que aquela solução tem, né? Então, acho que esse casamento entre, olha, aqui eu estou tendo na ponta lá de hoje de desafio, né? E essa demanda ser claramente interpretada, acho que é um pouco do que a gente falou aqui do briefing, né? Que o Diego colocou, falou, olha, é um mar de informações, se a gente não orientar isso, a gente fica maluco, e é verdade. Esse entendimento é importante. Que resposta eu quero dar, né? Qual é a pergunta, né? E estressar um pouco isso, saber de qual é o melhor canal para me dar aquela resposta, né? Por isso que eu falo, analisar a voz é uma das fontes, e tem várias outras, e a gente falou muito, não dá para perder de vista aqui, a questão da omnicanalidade, né? Dessa jornada do cliente em múltiplos canais, e como que eu preservo esse contexto? Como é que eu sei que ele mandou um e-mail, que ele acionou o WhatsApp, depois ele veio na voz, depois ele falou com a assistente virtual, e como que essa jornada se compôs? Porque quando olha fracionadamente, eu acabo tendo só os capítulos da novela, mas eu não vejo a cena toda, né? Então, isso às vezes enviesa a análise. Então, a pior situação que tem é a gente perder a credibilidade, muitas vezes, né, em algumas análises que são feitas, porque elas estão enviesadas, às vezes, por um erro na origem, por falta de completude nos dados, né, ou por uma leitura equivocada. Então, eu acho que foi muito rica essa discussão, porque, só para não perder a ponta da integração, quando a gente fala em integrar, eu vejo na área de assistentes virtuais uma oportunidade enorme, né, que os assistentes virtuais estão cada vez mais resolutivos, né? Eles estão tendo que resolver o problema do cliente, não é mais só dar informação, né? Não adianta mais dizer onde ele acha, ele tem que resolver, ele tem que desbloquear o cartão, ele tem que gerar a fatura, né? E essa expectativa, quando ela não acontece, frustra, né? E às vezes queima o canal. Como que a gente pega isso? Pega isso através da análise das perguntas que foram feitas, através do que foi dito, e que ele não entendeu, ou que às vezes ele não chegou até o final, e que o cliente se expressou, né? Então, eu acho que amarrando essa situação, tem que estar integrado, que para você chegar lá e desbloquear um cartão, né, ou uma maquininha, ou dar, sei lá, o título de uma questão aí no e-commerce mesmo, né, a gente precisa estar integrado com os temas legados, e cada vez mais o que eu tenho visto aqui é que as empresas estão cada vez mais preparadas, com os seus web services disponíveis, com as APIs abertas, então, a nuvem vem vindo para ficar, já é uma realidade, existem muito menos preconceito e muito mais segurança, né, em utilizar esses recursos, e isso, de certa maneira, vai permitindo uma conectividade, aí, uma conexão mais tranquila, entre aspas, mais acessível, para ter essa democratização, né, dos dados, informação, como foi dito aqui. Acho que é mais ou menos nessa linha. Ótimo, Marcos. A jornada Felipe. foi integrada, né, Marcos? Assim, eu acho que tem isso, assim, é um ponto que, caso o que o Oscar falou, é multicanal, porque o cliente vai escolher como e quando ele vai falar, em que canal ele vai falar, e no final das contas, você não tem mais uma jornada que trata uma venda, ou que trata só um atendimento, né, ou que trata só uma informação. A jornada tem que tratar o que o cliente demandar, né, tem que ser fluida para estar pronta para acionar uma função ali e resolver aquela demanda naquele ponto. O resumo, para mim, disso tudo, assim, eu falo muito isso aqui,
e o resumo disso não é uma transformação digital, não é uma transformação do sistema, isso é uma transformação de um mindset, uma transformação cultural. Não adianta nada você ter dado e as pessoas não estarem com o mindset do que elas vão fazer com aquele dado, orientadas à jornada do cliente. Eu falo muito que as empresas elas não estão vivendo uma transformação digital. Ter um site, um app, aplicativo, WhatsApp, ok, todo mundo vai ter isso. Mas é o mindset, é cultura que vai fazer, de fato, que as organizações mudem e sejam orientadas a dados, a jornada do cliente, assim por diante. Muito bom. Pessoal, a gente está se aproximando aqui do final. Eu queria agora, e aí sim, 30 segundos ou 1 minuto de resposta final para vocês sobre o seguinte. Sempre que a gente fala de dados, a gente fala de preditivo, a gente fala de inteligência artificial pensando o futuro. Só como exemplo, na própria GFK, a gente quando faz forecast de vendas, por exemplo, de computador, já que está todo mundo na frente de a gente usa, além dos dados de mercado e econômicos, dados, por exemplo, de reviews de produtos, quantas pessoas estão falando sobre aquilo. Portanto, é neste nível a importância de se monitorar dados que às vezes são desconexos entre si. E sobre o que o Oscar comentou da inteligência natural, a gente usa o IA como inteligência aumentada. Nós gostamos muito de que isso como eu digo, uma inteligência aumentada para o tomador de decisão. Então, o que eu queria usar agora nesse finalzinho fui lá, o Marcos, a Ana, o Diego, o Oscar, fomos lá e achamos uma decisão. Qual é o maior impeditivo para que esta decisão clara, que o Analytics apontou como clara, seja executada na vida real, nas empresas de vocês? Vocês puderem, lógico, citar um caso não precisa mostrar o santo, mas contem um exemplo curto de achamos algo e ainda não conseguimos implementar por uma questão que não tem nada a ver com tecnologia, mas muito mais a ver com comportamento humano, pensamento e cultura. Quem se aventura a fazer essa aí, que seria o nosso fechamento aqui? Vai passar por um pouco pelo que o Diego falou. A mudança, ela é cultural. Então, é um processo de quebrar paradigma das pessoas, né? Por mais que a gente seja aberto, etc., chegar e mudar um processo que era vencedor até ontem, é complexo. Mas eu entendo que é um momento onde todo mundo está mais aberto para isso. Tá? E aí pode ser um momento oportuno por tudo que aconteceu no ano passado e a gente forçadamente ter acelerado muitas iniciativas digitais, né, ser obrigado pelo mercado e pelo consumidor a acelerar várias iniciativas. Então, acho que hoje, com os dados à mão, acho que existe muito mais uma necessidade de a gente adequar um processo de aprendizado, de test and learn, que a gente chama, e colocar isso na pauta para ser real, para pivotar, acontecer e testar. Acho que esse é o ponto do que não acreditar mais nos dados. Eu acho que esse paradigma já foi quebrado. Não sei, Diego, o que você acha aí dentro do teu contexto? Muito rápido, Felipe. Eu diria que aqui a gente não tem mais essa dúvida. Pelo contrário, quando a gente vai tomar alguma decisão, sempre há uma pergunta. Essa decisão ela está respaldada em um dado e uma decisão que os números estão dizendo para a gente, né? As informações estão dizendo que ela é correta, o cliente está conferindo isso. Do contrário, a decisão não tem que ser tomada. Muito bom. Perfeito. Só para rapidamente, 30 segundos, tá, Felipe? Prometo que vou ser rápido. E dando um exemplo, né? Eu acho que o que você comentou, você tem a tomada de decisão, mas, por exemplo, você tem eventos e fatores dinâmicos. Então, um exemplo que eu dou é essa nova entrada no mundo digital. O Diego comentou de pessoas entrando no e-commerce, que até então não compravam. Essas pessoas, elas começaram a fazer compras de itens diferentes, por exemplo, que no modelo tradicional do Analytics poderia denotar que seria uma fraude, e não é. Algumas pessoas começaram a ter que comprar fralda às 1 da manhã no e-commerce porque era o tempo que tinha, era a forma e a oportunidade que tinham, e aí isso poderia ser um comportamento suspeito. E aí o dinamismo dessa questão dos dados e da informação e das decisões está diretamente relacionado com isso. A gente não vive mais no mundo estático. Esse que eu acho que é o ponto principal e a mensagem que a gente tem que ter, porque o próprio comportamento do consumidor ele é extremamente dinâmico.
Muito bom, Oscar. Obrigado. Olha, eu achava que seria um painel delicioso, eu dava vontade de falar 3 horas com vocês. Obrigado pela entrega, por trazerem os exemplos. Eu saio positivamente emocionado dessa conversa, porque no momento em que a gente está, né, você imaginar que estamos vivendo uma época, né, dura para a nossa sociedade, para o nosso país, a gente imaginar que o consumidor realmente, com a pandemia, foi trazido mais ao centro. Isso é muito bom, isso é o que nós todos sabemos que a gente tem que fazer nas nossas empresas, mas os casos são cada vez mais reais, e o que fica muito claro por todos vocês não é mais uma questão de tecnologia, é uma questão, como o Diego disse, de mindset, de pensamento, de integração. A palavra integração, a palavra cultura, de fato, é a grande palavra para ser discutida em qualquer processo de Customer Voice Experience. A tecnologia, é claro, é uma facilitadora, e aí nós temos aí grandes empresas para ajudar com isso. Eu queria agradecer, queria desejar a todos vocês do Grupo Padrão que sigam assistindo as palestras na tarde de hoje, e mais uma vez agradecer a esses 4 brilhantes colegas aí, foi uma honra, um prazer, espero que a gente se encontre em outros em breve. Muito obrigado.